em razão de outros compromissos. Domingo passado nós estávamos no Cônego Marinho. Mas fica sempre aquela saudade daqui, tá? É muito bom estar aqui com os irmãos. Louvamos a Deus por essa noite. Eu quero agradecer em meu nome e em nome dos demais pastores todas as homenagens que nós temos recebido nesse dia. Já recebemos gravatinha, já recebemos desenhos muito interessantes. Eles fizeram desenhos bonitos, as crianças que na parte da manhã nos encaminharam. E agora eu quero agradecer por nos fazer lembrar todas essas funções pastorais e de verdade nós precisamos nos lembrar disso o tempo inteiro. Esses cuidados para com a igreja, esse cuidado de oração. Eu sempre recomendo aos pastores: orem pela igreja, orem citando os nomes, desde os anciãos até os mais infantes. Citem os seus nomes diante de Deus. Não que o Senhor precise que nós citemos os nomes, mas isso é interessante para nós. Depois nós encontramos as pessoas e sabemos os seus nomes. Isso é bom, isso é muito bom. Eu quero comunicar aqui aos irmãos, antes da pregação, quero comunicar aos irmãos que nós, no final, teremos um tempo de confraternização. A Sociedade de Homens da Igreja está promovendo aqui um tempo de confraternização aqui no refeitório, com caldos. Pode participar ali, pagando um preço tranquilo, pagando com dinheiro, com Pix, com cartão. Hoje é dia do pastor, vou ver se sai de caldo de graça aqui, brincadeira. Então você pode participar aqui do refeitório. No final é um tempo de bate-papo, de diálogo, é muito bom. A gente estende esse tempo aqui, tá? Então esse diálogo que a gente faz ali na pracinha, no final nós podemos transferi-lo aqui para o refeitório no final, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que nesta semana, uma semana que nós teremos aqui já uma das ações do trabalho evangelístico que nós teremos no mês de agosto aqui, dias 19 e 20 de agosto, nós teremos uma equipe de diversas cidades de Minas Gerais, talvez do país, com a gente aqui fazendo um trabalho de evangelismo. Já esta semana haverá uma equipe conosco. Nós já recebemos muito bondosamente propostas de irmãos que querem receber em casa. Nós teremos 2 casais e um jovem. Nós ainda precisamos de lugar para receber um jovem no final de semana. E aí, se você puder nos ajudar, se você puder nos ajudar recebendo um jovem na sua casa no final de semana, procure no final, tá bom? Na paz que virá com a equipe. E nós teremos 2 casais, parece que já está aí encaminhado. Nós vamos conversar com pessoas depois. Parece que já está encaminhada a recepção desses 2 casais que estarão aqui no final de semana. Bom, irmãos, o Conselho Missionário vai conversar contigo também e vai falar com você sobre uma questão financeira, uma oferta que você pode fazer para custear esse trabalho que nós teremos. Custo muito baixo, muito tranquilo. É uma equipe que virá no ônibus, Belo Horizonte, e nós não teremos custo nesse ônibus. O custo que nós teremos envolve alimentação, envolve amor, que as crianças cantaram aqui. Eu digo nós, porque é muito bom a gente cantar com elas o "Me chamando ovelhinha, me chamando ovelhinha, me chamando pastor, deixa eu contar". E bem oportuno, porque hoje à noite eu trouxe aqui um texto na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e os versos 20 a 22, e para refletir com vocês sobre uma pergunta. E a pergunta é: por que pessoas se desviam do Evangelho? Por que pessoas se desviam do Evangelho? O texto nos responde essa pergunta. Então, nossa fala dessa noite será a resposta a essa pergunta: por que pessoas se desviam do Evangelho? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 20,
21 e 22. Os 3 versos fazem parte de um conjunto maior, que é o capítulo 2, trata sobre falsos mestres, e que fazem parte de uma carta que o apóstolo Pedro escreve a cristãos que estão dispersos, servos de Deus que estão espalhados por diversas cidades e que estão enfrentando uma perseguição dura naqueles dias. Estavam enfrentando naqueles dias uma perseguição muito dura. Mas vamos então à leitura do texto, versos 20 a 22, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca terem ou nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por tua palavra, te louvamos por aquilo, Pai, que o teu servo tem já ministrado aqui sobre a nossa vida em oração. E pedimos, ó Deus, confirma a palavra do Senhor em cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, mexe a mão, ovelhinha, que o pastor vai te encontrar. Mas você não precisava nem ter subido, né, ovelhinha? Você podia ter permanecido no Evangelho o tempo inteiro aqui. Mas pode mexer a mão mesmo assim, que o pastor vai te encontrar. Mas por que é que pessoas se desviam do Evangelho? Por que é que pessoas se desviam do Evangelho? Primeiro, é interessante lembrar que o Evangelho não é um conjunto de 5 coisinhas que a gente fala, né, quando a pessoa vai se converter. Não é um resumo de um livro sem palavras, com as cores. O Evangelho não se resume a isso. O Evangelho é uma boa notícia. A boa notícia de que um reino está vindo para se instalar nesse mundo. Essa é a boa notícia. A boa notícia de que o rei já nasceu em Belém da Judéia. Já se fez gente, já se fez homem, veio da parte do Todo-Poderoso Deus, e é o próprio Deus feito gente. Ele já nasceu em Belém. A boa notícia de que o rei viveu entre nós, mostrando o homem, gente, em toda a amplitude do sentido da palavra. A boa notícia de que o rei já pagou toda a dívida que tínhamos com Deus eterno e, portanto, garantiu-nos o acesso, a entrada, o ingresso ao reino que está vindo. A boa notícia de que o rei, ao terceiro dia, ressuscitou e está vivo. A boa notícia de que o rei subiu para a glória celestial e declarou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, queridos irmãos, essa é uma excelente notícia. A boa notícia de que o que nós estamos assistindo em termos de política, em termos de economia, em termos de questões climáticas, o que nós estamos assistindo em termos de vivência social,
social, de culturas, isso tem prazo de validade, porque o reino que está vindo trará uma cultura dos céus, trará uma economia dos céus, trará um governo celestial, onde não haverá mais enfermidades, nem pobreza, nenhum tipo de problema desses que nós estamos acostumados a ver. Ora, isso não é uma notícia maravilhosa? Isso não é uma excelente notícia? O Evangelho, então, é esta notícia nos alcançando. Acontece que essa notícia nos alcança e ela não é só para um momento inicial. Eu fui alcançado com o Evangelho, ficou lá. Não. É uma notícia que vai cada dia mais tomando a alma da gente, vai crescendo cada vez mais. Eu tenho conversado com algumas pessoas e dito: olha, nós precisamos ser treinados em esperança. E diz a Bíblia que nos treina para a esperança a tribulação. E nós precisamos ser treinados em esperança. Nós estamos assim, cheios de imediatismo espiritual. Porque o imediatismo não é só as coisas materiais, não, o imediatismo espiritual. Nós queremos a cura da enfermidade, mas nós não queremos nutrir esperança no reino que virá e trará cura plena. Eu quero a minha cura, a cura pessoal, a cura particular, a cura própria. E a esperança, diz o apóstolo Paulo, não é o que se vê, porque o que se vê, como é o que alguém espera? Esperança é o reino que virá e acabará todo tipo de enfermidade. Então o Evangelho é uma obra que vai crescendo na alma da gente, é uma obra que vai tomando conta da gente por completo. Mas chega uma altura que algumas pessoas se desviam do Evangelho. Por que é que elas se desviam do Evangelho? Por que razão elas se desviam do Evangelho? Falei para vocês do que é o Evangelho, mas eu tenho que falar de outra coisa. Pessoas se desviam do Evangelho não é só saindo da igreja, não é só abandonando a reunião, não é só abandonando o templo. Pessoas se desviam do Evangelho e diziam que teólogos, nós vamos citá-lo por muito tempo. Nós vamos citá-lo por muito tempo, e vale a pena citá-lo. Dizia o pastor Tim Keller que existe uma maneira de ser salvo, que é tendo Cristo como Senhor na nossa vida, tendo Cristo como aquele que governa o nosso ser. Mas há duas maneiras de se perder, e uma delas é se rebelando contra o Deus eterno e xingando Deus, cuspindo na cara de Deus. Mas a outra maneira é fazendo as coisas, ainda aqui na casa de Deus, ao nosso modo, do nosso jeito. E Tim Keller usava muito a palavra do filho pródigo, dizia: um filho se perdeu indo embora, mas o outro se perdeu ficando em casa, mas fazendo as coisas do seu jeito, não do jeito do seu pai, mas do seu jeito. Então desvia-se do Evangelho sentado no banco da igreja. Desvia-se do Evangelho se rebelando e indo embora? Sim. Mas desvia-se do Evangelho também assentado no banco da igreja, viciando, desviado do Evangelho, paralelo ao Evangelho, certo? Tem gente que vive uma vida para o Evangelho, do lado do Evangelho, paralelo ao Evangelho, mas não vivendo o Evangelho, certo? Então você entendeu aí o que é o Evangelho e entendeu que desviar do Evangelho não é só ir embora, às vezes é ficar, mas ficar vivendo da sua maneira, do seu jeito. Como então pessoas se desviam do Evangelho? Vamos ao texto bíblico. Olhe no texto, como diria o narrador aí muito famoso. Olhe no texto, verso 20. O verso 20 diz que desvia-se do Evangelho quando perde-se Cristo de vista. Quando a gente perde Cristo de vista. Observou o verso 20? Porque se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Escapou-se como? Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi de outra maneira, não foi de outra forma que se escapou, foi mediante o conhecimento de Cristo. Foi Cristo que proporcionou o escape, foi Cristo que foi o resgatador. E agora a gente começa a caminhar, e daqui a pouco a gente não sabe mais onde é que está Cristo, porque a gente já está tão bom na caminhada, a gente diz: peraí, eu sei fazer isso aí, eu sei como caminhar, eu sei como as coisas podem acontecer. Perde-se Cristo Jesus de vista. Você sabe, a Bíblia, ela tem livros inteiros cuidando dessa questão de perder Jesus de vista. O livro dos Gálatas, por exemplo, a carta aos Gálatas é uma carta que trata sobre perder Jesus de vista. A carta aos Hebreus, que nós estudamos há 15 dias atrás aqui, uma pregação falando sobre a carta aos Hebreus, trata-se de como perder Jesus de vista. E é perder estando na casa de Deus, é perder sendo chamado de igreja. Tem uma igreja de Apocalipse, no capítulo 3, que trata de como perder Jesus de vista, como fechar a porta da igreja e deixá-lo de lado de fora. Então perde-se Jesus de vista, distanciando-se dele, ficando para trás, sabe? Dando aqueles migué, e vai ficando, vai enrolando, a igreja vai andando, vai avançando. E o crente agora, salvo, alcançado pelo Evangelho, vai sobrando, vai ficando para trás, vai se distanciando. Sabe, tem uma ilustração interessante para isso. Serve como ilustração aqui. O apóstolo Pedro, você se lembra quando eles vieram lá do Getsemane, Jesus foi levado para aquelas casas de julgamento? A Bíblia diz que Pedro começou a ficar de longe, à distância. Foi ficando à distância, até que ele declarava não reconhecer mais quem era Jesus Cristo. Olha o perigo de você distanciando de Jesus. Como é que eu distancio de Jesus? Eu distancio de Jesus quando eu distancio da palavra. A irmã Gerando falou aqui, a gente gosta de falar de que a gente ama. E de que ela estava falando? Da palavra. Então, ela reconhece que Jesus se manifesta aqui, na palavra. Mas quando você vai distanciando da palavra, você está ficando distante de Jesus. E a gente vai conversar contigo, e você diz assim: calma, pastor, não desviei não. A gente vai dar um aperto com você, principalmente eu, que não te enxergo direito. E aí, eu estou lá, pastor, olha, você que não está me vendo, estou lá todo domingo. Não é bem disso que eu estou falando, não é só disso, não é só que você está aqui todo domingo. A pergunta é meio subjetiva, quando eu falo assim: rapaz, cadê você? Entenda isso. Cadê você com a leitura de Bíblia que você fazia no mês? Aquelas coisas, aquele fervor espiritual, cadê você? Cadê você nas reuniões de oração? Cadê você que eu não te vejo nas reuniões pequenas? Se vem quando a multidão está e fica no meio do povão, mas quando tem uma reunião pequena de oração, cadê você que não aparece? Você está meio longe de Jesus, está perto da congregação, mas longe de Jesus. Cuidado com isso. Então, desvia-se do Evangelho perdendo Jesus de vista por distanciar-se dele. Desvia-se do Evangelho perdendo Jesus de vista também por abandonar os seus princípios e lançar princípios próprios, princípios que cuidam, que enaltecem o nosso orgulho, a nossa vaidade. Ah não, eu faço, eu sou dessa maneira, eu é desse jeito aqui, lança um outro fundamento, lança outra maneira de fazer as coisas, e a maneira de Deus fica abandonada, a maneira de Deus, que é o Evangelho, fica de lado, fica para trás. E por isso que Paulo falou com os Gálatas: e se vocês começaram no Espírito, mas agora estão na carne?
Mas os Gálatas não estavam sem congregar. Mas os Gálatas não estavam sem se formar como igreja. Eles estavam lá como uma boa igreja. Mas eles viam na carne, porque eles viam uma lei. Eles haviam colocado para eles uma série de normas, de regras, e eles achavam que só por seguir aquelas regras eles estavam muito bem, muito resolvidos. A gente ganha um linguajar de crente, sabe? A gente chama de irmão da paz do Senhor, chama de varão, de varoa, de vaso, sempre mais, coisa, etc. E a gente esse irmão é cheio do Espírito Santo. Não, ele é cheio do linguajar de crente. Espírito Santo. E pode acontecer no meio disso? Pode, claro. Tem problema nenhum com esse linguajar. Tem dificuldade nenhuma. Mas ele em si só, é uma norma de crença. Não é uma vida no Evangelho. Desvie-se do Evangelho então, deixando Cristo e lançando as bases próprias. A segunda coisa que nós temos aqui está no verso 21, e aí desvia-se do Evangelho abandonando o mandamento de Jesus. Olha esse verso 21. Melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Segunda coisa, eles dizem no Evangelho, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Aquele mesmo mandamento do Evangelho de João, no capítulo 13, verso 34, quando Jesus disse assim: novo mandamento vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então é quando a gente, depois de caminhar um tempo com a igreja de Cristo Jesus, a gente começa a olhar e dizer: rapaz, não é tudo aquilo que eu pensei não. Quando eu entrei na igreja era uma maravilha, todo mundo era muito gente boa. Mas agora já estou percebendo que fulano não é tudo isso, o outro também não é tudo isso, aquele outro também não é tudo isso. E eu vou afastar daquela reunião dos homens, porque estou percebendo que não é tudo isso. E eu não vou mais à escola dominical, porque percebo que o professor não é tudo isso. Sabe o que está acontecendo aí? Está acontecendo que vocês estão se afastando de congregar e deixando que o mandamento se arrefeça na sua vida, diminua o fogo, o ardor da sua vida. O mandamento de Cristo de amar uns aos outros se cumpre, é na mistura, é no bolo, é como alguém bem disse, é como purê de batatas, é quando se mistura de tal maneira que todo mundo tem um pouco de todo mundo. E é por isso que a Bíblia diz aos Hebreus que estavam abandonando Jesus, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, verso 25, reunindo para admoestar uns aos outros. Esse abandono, esse distanciamento, essa coisa de ir para longe, essa coisa de querer ter vida própria, isso é um sintoma, um sinal de desvio. Não é só da igreja, não, é desvio do Evangelho, é desvio da proposta do Evangelho, que é o povo junto, é uma família de gente misturada, não porque são perfeitos, mas porque vão cuidar uns dos outros, porque o rei está vindo estabelecendo o seu reino, e é necessário que uns advirtam os outros, é necessário que uns admoestem os outros. Então, primeiro desvio-se do Evangelho, abandonando Jesus. Segundo desvio-se do Evangelho, abandonando o mandamento que nos foi dado, de amar uns aos outros. A terceira questão está aí, no verso 22, com esses que tomaram essa atitude de abandonar o Evangelho, aconteceu o que diz certo adágio é provérbio, certo provérbio verdadeiro. O que o provérbio diz? O cão voltou ao seu próprio
vômito. Terceira coisa, desvia-se do Evangelho. Quando perde-se a noção do malefício que a questão veio fazer na vida da gente. Então vou falar com você sobre essa questão do cão aqui. Você que conhece pet, não conhece cão, escuta, cara. Me escuta aqui. O cão, como o cão volta ao seu próprio vômito? O cão, e aí nós estamos falando do cão raiz, não estamos falando do petzinho, acariciado, estamos falando do cão raiz, o cão da roça, o bicho bruto. O bicho bruto lá, ele sofre escassez de alimento, ele não sabe nem o que é ração para cachorro, nunca viu na vida. E ele tem que complementar a sua alimentação com o que ele acha pela frente. E às vezes ele acha uma carne em avançado estado de putrefação. Às vezes ele acha uma carne que já foi carne boa, não tem mais. Ele briga com os urubus e disputa um pedaço. E vai lá e come um pedaço daquela carne podre, estragada. Mas o estômago dele ronca e ele vai lá e come. Parece que a carne está estragada, a carne vai lhe fazer mal. Ele sai dali, o cão é um bicho esperto. Sentindo que a carne vai lhe fazer mal, ele mastiga uma folha, ele mastiga um capim, ele mastiga alguma coisa amarga tentando resolver. Mas às vezes a carne está tão difícil que quando chega lá na frente não tem jeito. Vomita. Não resiste o estômago dele, não resiste, ele vomita. É carne estragada demais para o estômago do pobre cão. E ele vomita. Vomita e vai embora. Acontece que ele vai embora lembrando, eu estou aqui fazendo o trabalho de psicólogo de cão. Ele vai embora lembrando, gente, beleza, a carne estava estragada, me fez mal, mas meu estômago está roncando. Eu estou necessitando daquilo, eu preciso daquilo. E quando chega numa certa altura, o que ele faz? Rapaz, quer saber? Estragado ou não, quero resolver meu estômago. Dá meia volta e volta lá onde ele vomitou e ele come o que ele vomitou. Ele tem que resolver o problema do seu estômago vazio. Ó a Bíblia, nosso verso 22. Com eles aconteceu um provérbio que diz assim: o cão voltou ao seu próprio vômito. Pois é, isso é o que acontece contigo. Acontece assim, pode acontecer, pelo amor de Deus. É o que pode acontecer comigo. Que quando a gente não conhece o Evangelho, qualquer coisa podre serve, e a gente consome porque tem um estômago que ronca, um estômago moral que ronca. Não sei se é moral, mas não é bem moral, a palavra não é essa, mas um estômago a gente é um poço de necessidades. Então a gente vai consumindo coisa podre, coisa ruim. E a questão moral é que a gente mastiga uma folhinha amarga, mastiga um pedacinho de capim amargo, achando que vai resolver, mas não resolve. Mas quando o Evangelho entra na vida da gente, ele faz o trabalho da vida nossa, e nós vomitamos o que não prestava. Amém, irmãos? Amém. Nós regurgitamos o que não prestava, o que não tinha valor para a nossa vida, o que estragava a nossa vida. Acontece que nós fomos caminhando, e aí há momentos em que bate aquela necessidade. Meu estômago está roncando. As trapaças que eu fazia não prestavam para mim, mas meu estômago está roncando. Estou precisando de dinheiro. As enrolas que eu tinha na vida não serviam para mim, era um problema, mas eu estou precisando de relacionamento, estou precisando de intimidade. Amanhã é dia dos namorados, eu estou sozinho. Preciso beijar alguém, preciso ter um relacionamento com alguém. Então, a mente vai onde? Vai naquilo que vomitou. Me perdoe os namorados, as namoradas que vomitou. Vai naquilo que vomitou. E agora então, estômago roncando, vou voltar lá onde deixei aquilo que vomitei. Ó, para você ver. Mas você não tem noção de
quanto aquilo é maléfico para você. Você não tem noção de quanto aquilo te faz mal. Você não entendeu que o Evangelho é o preenchimento das suas necessidades, ou, como disse aqui há poucos instantes, é certo que suas necessidades serão preenchidas. Mas não estão preenchidas agora. Lança mão da tua esperança. Diz a Bíblia que a esperança é como uma âncora na alma, jogada para além do véu. Joga a tua âncora para além do véu, e que ela se firme lá. E um dia um reino glorioso virá, e não haverá mais nenhuma necessidade na tua vida. Por que voltar à pudriqueira que ficou para trás? Você está perdendo a noção de quanto aquilo é maléfico para a sua vida, meu caro. Você está perdendo a noção de quanto aquilo é ruim para a tua vida, querido. Desvia-se do Evangelho quando se perde a noção de quanto aquilo é maléfico. E finalmente, aqui ainda no verso 22, desvia-se do Evangelho quando a natureza não é mudada, só se veste uma capa de Evangelho. E é o que diz aqui no final do verso 22: a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Certo que isso aqui, no mesmo verso, dessa maneira, é uma maneira que os judeus gostavam de fazer isso nas suas poesias, paralelismos. Duas coisas dizem a mesma coisa, mas eu gostaria de utilizar as duas metáforas aqui: o cão voltando ao vômito e a porca voltando à lama. A porca voltando à lama é a ideia de você pegar uma porquinha e dar um trato, dar um banho, ajeitar, levantar a mãozinha dela, dar um desodorante lá de baixo, ajeitar, passar um creme na pele dela, tudo, e deixar assim, cheirosinha. Botar um lacinho rosa, toda bonitinha, botar uma sainha perfeita ali, e depois você soltar a portinha, a porta ficou aberta da casa, e tem um posto de lama lá fora. O que vai acontecer com a porquinha? O que vai acontecer? Lama. Não tem lacinho rosa que segura, não tem desodorante debaixo do bracinho dela que segura, não tem creme que segura, não tem nada que segura. Tem uma natureza que volve de dentro assim, ó, dizendo: eu quero lama, o negócio é lama, só me sustento com lama, que minha natureza pede lama. Pois é. Então o que acontece com pessoas que se desviam do Evangelho? O que acontece com pessoas que se desviam do Evangelho? Pelo menos com algumas pessoas que se desviam do Evangelho, conhecem o Evangelho, têm um contato com o Evangelho, têm tem experiências com o Evangelho, conhecem de repente até profundamente o Evangelho, fazem um discipulado bem feito, sabem sobre Jesus, sabem sobre a história de Jesus, mas a natureza permanece intocada. E aquilo que eu disse, diz palavras que têm a ver com Jesus, tem um linguajar religioso, mas a natureza permanece intocada. Jesus permanece à porta, batendo a porta, mas a natureza não é tocada, não é mudada. Às vezes é aquela história de temperamento, que a pessoa diz: o meu temperamento é esse aqui, meu temperamento é esse aqui. Às vezes como se costuma dizer, a postura Gabriela. A Gabriela é falando da figura da literatura. O nome Gabriela é um nome maravilhoso, lindo, muito bonito, e o nome bíblico até, é uma variante do nome de um anjo da Bíblia, que é Gabriel. Mas um escritor do nosso país usou esse nome para uma de suas personagens, e a Gabriela, sua personagem, era uma pessoa que tinha essa ideia: eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. A minha natureza é essa, está impregnada em mim. Mas o poder do Evangelho é para mudar a natureza. O poder
poder do Evangelho não é para dar um banhozinho, não. O poder do Evangelho não é para dar uma perfumada em você. O poder do Evangelho não é para dar uma maquiada em você. O poder do Evangelho é para ir nas raízes e mudar a sua vida. Sabe, eu gosto de escutar aquelas coisas interessantes que dizem os terapeutas, os estudantes da aula. Eu gosto, eu acho interessante aquilo, e acho que essas coisas são verdadeiras, sem dúvida que são verdadeiras. Mas eu penso também que o Evangelho é um milagre, como diz a Romanos capítulo 1, verso 16, é poder de Deus, para transformar, para mudar, para revolucionar a vida de todo aquele que crê. Poder de Deus, então, queridos irmãos, é uma dinâmica que é da parte de Deus, é um modo de Deus, é uma maneira de Deus. Então, essa maneira de Deus, ela não está vinculada a essas questões, sabe, que os estudantes da aula nos mostram. É por causa do seu bisavô, é por causa do seu tetravô, é uma coisa que você traz de lá, aí o negócio traz de vidas passadas, alguém diria, né? De vidas passadas, e é por isso que é assim, sabe, quando o Evangelho chega, não tem vidas passadas, não tem vida passada, não tem antepassados, é um milagre de Deus mudando a tua natureza. Escuta, você precisa pensar nisso agora. Nós estamos indo para casa. Você precisa voltar para casa agora, pensando nessas questões. E você está caminhando no Evangelho. Por quanto tempo? Paulo diz assim: aquele que está em pé, cuidado para não cair. Por quanto tempo? Então, reveja nessa noite quanto você está olhando para Jesus na sua caminhada. Reveja nessa noite quanto o mandamento de amar uns aos outros como Cristo nos amou está vivo na tua alma. Reveja nessa noite quantas saudades você não está tendo do vômito do passado. Reveja como é que está a tua vida olhando para o passado. Reveja nessa noite quanto a tua natureza tem sido impactada pelo poder do Evangelho. Reveja tudo isso. Não se desvie do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do reino que está vindo. Quando ele vier, você precisa estar preparado. O Evangelho é a boa notícia que diz que o reino já se instalou na tua vida, mas se instalará plenamente quando Cristo vier. Quando ele vier, você precisa estar muito pronto, muito vivo no Evangelho. E essa noite você ficar vivo no Evangelho. Levante-se aí, nós vamos orar.